Olá, taurinos! Vamos lá? Leitura para o ano de 2022. Vamos saber quais serão as energias, as tendências para vocês? Vamos lá. Leitura para o ano de 2022, tá? Então nem tudo vai fazer sentido agora, na primeira vez em que você assistir essa leitura. Assista com carinho, de coração aberto, e eu recomendo fortemente que você assista essa leitura no meio do ano, no final do ano de 2022, né? Algumas mensagens realmente só vão fazendo sentido com o passar do tempo, tá? Se vocês escutarem alguns barulhos estranhos aqui, são meus gatos, tá? Por aqui. Outro recado, quem quiser fazer uma leitura como essa, igual a essa, para o ano de 2022, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, iniciar essa leitura. Vou começar aqui com o baralho do Osho, onde eu vou tirar apenas 3 cartas para a gente ter uma mensagem inicial, tá? E com o outro baralho que tá ali, a gente vai fazer a leitura principal. Touro 2022. Leitura para taurinos de sol e ascendente, tá? Exaustão é um 9 de paus, o avarenta é um 4 de ouros, 3 de ouros, 6 de ouros. Claramente essa pequena leitura inicial aqui, né, que ainda não é a leitura principal, mas claramente aqui está falando de trabalho, de dinheiro, de negócios, da sua vida material, especificamente, né? E são cartas muito positivas, tá? Aqui mostra muito trabalho, então assim, para quem tá sem trabalho, procurando, tá sem perspectiva, aqui claramente mostra você trabalhando, tá? Trabalhando muito, eu diria, ó, eu puxei o 9 de paus, ó, o 8 de ouros aqui, que assim como o 3 de ouros é uma carta específica de trabalho, de estudos também, tá? Então é uma energia favorável para estudo. Agora veja bem, energia favorável tanto para estudo quanto para trabalho. Veja bem, né? São arcanos menores, então aqui exige de você um certo esforço, um certo empenho, né? São cartas que mostram realmente você colocando a mão na massa, tá? Mas tem aqui resultado, tem aqui recompensa, né? Tanto 4 de ouros quanto 6 de ouros mostram recompensa. Aqui uma coisa interessante também, né? Especialmente para os taurinos que, por um acaso, passaram por alguma situação difícil a nível material, né? Porque aqui ficou implícito um 5 de ouros. Só que o 5 de ouros foi substituído por um 3 de ouros, né? O 5 de ouros ficou implícito aqui, ó. Nós temos o 4 e o 6. Aqui era um 5 de ouros, mas o 5 de ouros, que é uma carta difícil, que fala de falta, de escassez, de perda, né? É uma carta realmente difícil. Ele não veio. A carta que veio no lugar do 5 de ouros foi um 3 de ouros, que é uma carta positiva para a sua vida material, para a construção de um patrimônio, para trabalho, para estudos, tá? Então, parece que é um ano aqui de construção, né? Construção da sua vida material, do seu trabalho, do seu patrimônio, dos seus estudos, né? O 9 de paus está aqui como pano de fundo da sua leitura. O 9 de paus realmente mostra um certo nível de esforço e até mesmo de cansaço, né? Mas aqui tem resultados, tá? Então, se você fizer a sua parte, você vai ter resultados a nível material. Aqui uma mensagenzinha bem específica, né? Vamos lá para a leitura principal, então. Taurinos, 2022. Leitura para o ano de 2022 dos taurinos de sol e ascendente, que irão ressoar com essa leitura, lembrando sempre que é uma leitura geral, nem sempre ressoa com todo mundo. Agora, tem aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Agora, no começo, né? Na primeira vez em que você assistir a leitura, é possível, é muito possível que não faça sentido, né? Guarde a leitura para assisti-la mais à frente também. Touro.
Fundo do baralho, um cavaleiro de espadas, que é uma energia de proatividade, né? Assim como eu disse ali naquela outra pequena leitura, então aqui é um arcano menor que exige da sua parte movimento, proatividade, tá? Bastante movimento, assertividade também. É o fundo da sua leitura, vou deixá-lo aqui no cantinho. Vamos lá. O eremita, um 6 de copas, um 9 de ouros, um mago, as de copas, valete de espadas, coube, né? Rei de copas, o julgamento, 4 de copas, 5 de copas, a força e o papa, que é a carta que representa, né, o signo de vocês. É a carta associada ao signo de touro. Bom, vamos lá. Casa 1, falando de vocês, como que vocês estão se mostrando, como as pessoas estão te vendo. Então, vocês vêm aqui representados pelo eremita, pelo menos a princípio, não quer dizer que essa energia vai durar o ano todo, mas aqui mostra uma energia de muito autoconhecimento. Mostra vocês também, ó, olhando para o passado, né? Mas o olhar do passado do eremita não é um olhar de lamentação, é um olhar de aprendizado, né? Então aqui é como se vocês estivessem olhando para o seu passado e percebendo o quanto vocês já cresceram, já amadureceram, né? Então existe aqui uma energia de muito autoconhecimento, uma energia de análise do passado, mas não é no sentido de ficar preso ou presa ao passado, né? Aqui é o eremita, a gente está falando de lição, a gente está falando de amadurecimento, o que eu aprendi com esse meu passado. Então vocês estão, né, para quem for ressoar com essa leitura, vocês estão nessa energia ou vão estar em breve, tá? Uma energia um pouco mais introspectiva, né, mais olhando para dentro do que para fora, né? Uma energia mais de autoconhecimento, mais espiritual também. Ok. Casa 2, que fala de dinheiro, vocês vêm aqui com o 6 de copas, que é uma carta que eu entendo como positiva nessa área da vida. O 6 de copas é uma carta que tem crianças, então me dá uma sensação de renovação. Renovação das ideias, renovação do ânimo. A imagem da carta, né? Uma das crianças está fazendo uma oferta, então é uma carta que remete à questão do dar e do receber. É uma energia do naipe de copas. Copas tem a ver com sentimentos, com emoções. Então aqui mostra vocês... me dá uma sensação de uma boa relação com o dinheiro. O 6 de copas, relação, né? Até porque estamos falando de uma casa material que tem a ver com o dinheiro, com os ganhos, com aquilo que tem valor para você. E aqui vem uma energia do naipe de copas e uma energia positiva, tá? O 6 de copas é uma carta positiva que mostra aqui uma boa relação com o dinheiro e uma espécie de renovação também, né? Como vem essa energia de crianças no 6 de copas, aqui me vem essa questão de uma boa relação com o dinheiro, uma renovação. Aqui pode haver ideias novas, tá? Algum tipo de renovação que influencia aqui na questão do dinheiro, do dar e do receber. Aqui também, como remete ao passado também, infância, né? Você tem 3 cartas aqui na sua leitura que remetem ao passado. O eremita, o 6 de copas e o 5 de copas. Então, o passado aqui tem um peso, vamos dizer, nessa leitura, né? Então aqui, como vem uma carta que remete à sua infância, aqui você pode, já que você está ou vai entrar numa de autoconhecimento, né? Perceber o quanto os seus condicionamentos, né, que vêm desde a sua infância, da sua adolescência, influenciam na sua relação com o dinheiro, seja uma influência positiva ou negativa. O 6 de copas em si é uma carta positiva, mas aqui vem essa questão de autoanálise, né? O que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, o que eu escutei nessa fase da minha vida e que até hoje influencia na minha relação com o dinheiro, né?
Nove de ouros vem aqui na casa 3. Eu costumo associar a casa 3 com a casa 1. As duas casas falam de como você vai se mostrar, como as pessoas vão te ver, só que aqui na casa 3 puxando um pouquinho mais para comunicação, tá? Mas o que chama a atenção, já que eu costumo associar essas duas casas, é que as duas casas vieram com o número 9, né? Na numerologia, não sou numeróloga, tá? Mas eu sei que na numerologia o número 9 é um número de fechamento, né? Fechamento de ciclo. Pode ser que muitos de vocês estejam num ano de número 9, por exemplo, ou mesmo que não estejam, né, na numerologia no ano de número 9, vem aqui bastante presente na sua leitura o número 9, né? Então, vocês podem fazer uma pesquisa também a respeito do número 9 na numerologia, porque pode haver alguma mensagem para vocês, tá? Vocês vieram ali naquela pequena leitura que eu fiz com o tarô do Osho com cartas do naipe de ouros, né, que puxaram mais para a sua vida material, trabalho, dinheiro, negócios, estudos, né? Então, esse 9 de ouros aqui numa casa que tem a ver com comunicação, que tem a ver com como você vai se apresentar, né, nesses próximos, no próximo ano, né, no ano de 2022, mostra mais uma vez a importância da questão material nesse ano, né? A importância dos seus ganhos, a importância do dinheiro na sua vida nesse momento, a importância do trabalho, a importância dos negócios, a importância daquilo que tem valor para você, mesmo que não seja só questões realmente materiais, né? A importância dos estudos, enfim. Então, é como se o tema, né, o tema da prosperidade material fosse um tema realmente muito importante nesse ano, tá? Falar sobre prosperidade, né? Mostrar-se uma pessoa próspera, uma pessoa que tem liderança, uma pessoa que tem tudo, que não falta nada, né? Casa 4, que fala da sua casa mesmo, local onde você vive, pessoas com quem você vive. É uma casa que pode falar da sua família de origem também. Vem aqui a carta do mago. O mago é o arcano maior número 1 do tarô. Então ele fala de alguma coisa nova, de um novo começo, de uma nova fase. Isso aqui na casa 4 pode ter muitos significados, né? Para uns, esse mago aqui pode falar uma nova fase sua com relação à sua família, até porque você está passando aqui por uma energia de autoconhecimento, de olhar para o passado, né? E esse mago então mostra uma nova energia. Você encerra um ciclo e começa um novo, né? O novo ciclo aqui pode ter a ver com a sua casa também, local onde você vive, né? Então isso para alguns pode significar uma mudança, para outros pode significar uma renovação, uma reforma, para outros pode significar você morando com pessoas com que você não morava, ou justamente o contrário, você morava com pessoas e agora você vai morar sozinho, né? Então, entenda, né? O que eu posso dizer com o mago aqui é que tem uma nova fase. O mago é uma carta muito positiva. É uma carta que remete ao poder pessoal. Então, mostra aqui um ganho de, seja qual for, né, a sua situação. Eu dei aqui alguns exemplos. Seja qual for a sua situação específica, ela te leva a um maior ganho de poder pessoal, você assumindo o seu poder pessoal, né? Então, para alguns, por exemplo, pode ser, né, eu tô amadurecendo, então agora eu vou sair da casa dos meus pais, né? Mais um exemplo, tá? Ganho de poder pessoal. Uma nova fase. Ao que tudo indica, positiva, tá? O As de Copas vem aqui na casa 5, a casa 5 fala de alegrias, fala de prazeres, fala de criatividade, fala da relação com filhos também, para quem os tem, fala de paqueras. Então, assim, de uma forma geral, os temas da casa 5 são temas leves, alegres, né? Nem sempre relação com filhos é leve e alegre, né? Mas aqui vocês vieram com uma carta muito positiva. Um As de Copas, uma energia emocional, amorosa, que transborda. É um As, então também aqui nos temas da casa 5, a gente está falando de uma nova fase também. E é uma nova fase positiva. O As de Copas, especialmente nesse tarô de Waite, ele significa uma bênção, né? É a mão do universo trazendo
uma grande taça que transborda. É uma carta de abundância também, né? O As de Copas é uma carta de abundância em todos os sentidos. Abundância de amor, abundância de saúde, abundância de amizades, abundância de tudo, né? Então, os temas da casa 5, todos eles vieram muito favorecidos aqui, tá? Então, vou só relembrar os temas da casa 5: alegrias, prazeres, diversão, criatividade, paqueras, relacionamento com filhos. Então, aqui a gente tem uma nova fase, tá? Muito positivo, uma bênção, né? Me dá uma sensação de purificação, me dá uma sensação de novos começos, né? Paz, tá? Abundância. Casa 6 fala de trabalho, cotidiano, saúde. Geralmente eu associo a casa 6 mais com o trabalho mesmo, tá? E eu costumo associar a casa 6 com a casa 2, no que toca ao dinheiro. Então aqui a gente está falando de trabalho e dinheiro. E as duas casas vieram com cartas que me dão uma sensação de renovação. Então essa renovação para alguns pode ser uma nova ideia de um trabalho, de um negócio, de um empreendimento, pode ser algo que você já queria fazer há muito tempo, pode ser um sonho de infância ou adolescência para alguns, porque aí é uma mensagem muito específica, né? Pode ser que você trabalhe ou venha a trabalhar com alguma coisa relativa a crianças, é uma possibilidade de leitura. Estou fazendo aqui algumas possibilidades de leitura, tá? Agora, de uma forma geral, aqui sugere algum tipo de renovação, né? Então, para uns pode ser uma proposta nova de trabalho, né? Eu já falei aqui de ideia nova, pode ser uma renovação dentro daquilo que você já faz, né? Então, por exemplo, você já tem um trabalho, trabalha numa empresa e talvez você receba uma nova proposta dentro dessa nova empresa, né? Um outro cargo, enfim. Entendem o que eu estou querendo dizer com renovação, né? Mas aqui eu acho que puxou muito, especialmente para aqueles que estão querendo empreender, fazer alguma coisa nova. Puxou muito também para quem quer fazer alguma coisa que tem relação com crianças, né? Aqui veio uma energia de copas e uma energia de espadas, tá? O que isso quer dizer? Porque copas tem a ver com os seus sentimentos, com os seus desejos, com os seus sonhos, né? E o naipe de espadas com os seus pensamentos, as suas ideias. Então, lembrando, né, que ali no tarô do Osho, você veio com muitas cartas de ouros. O naipe de ouros é o naipe da concretização, né? Então aqui você tem uma ideia, você tem um sonho, mas você precisa ter uma ação, uma atitude para colocá-la em prática. Senão não vai passar de ideia e de sonho, tá? Mas tá aqui duas cartas muito favoráveis. Casa 7, que fala das parcerias. Quando a gente fala de parcerias, pode ser parceria romântica, mas pode ser parceria no trabalho também, né? E aqui nesse ponto da leitura eu vou deixar um convite para vocês conhecerem meus 2 outros canais, porque eu tenho um canal só com leitura de vida amorosa e um canal só com leitura de vida profissional e financeira. Porque aqui nessa leitura, ela é uma leitura mais geral, onde eu tiro apenas uma carta para cada tema, então a gente não aprofunda nesses temas, né? Então, se você quer aprofundar nesses temas, esses outros canais serão interessantes para você. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, do bicho, na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, tá? Rei de Copas vem aqui na casa 7 das parcerias, mostra maturidade emocional, né? Então, para quem está num relacionamento, vem essa questão de maturidade emocional. Para quem não está no relacionamento, a casa 7 veio com uma figura da corte que pode muito bem representar alguém na sua vida. Agora, lembrando, mais uma vez, que casa 7 nem sempre fala só de relacionamentos amorosos. Então, a gente pode estar falando aqui de relacionamento de amizade, de parceria, de trabalho. Veio um arcano da corte aqui. Todas as cartas na leitura, num primeiro momento, elas representam você mesmo, né? Então, essa carta aqui mostra o seu amadurecimento emocional nas suas parcerias, tá?
Mas, no segundo momento, essas cartas, especialmente arcanos da corte, podem representar outras pessoas na sua vida. E, nesse caso, veio uma carta aqui muito positiva, tá? Quando eu começo a falar aqui das cartas de baixo, eu começo a fazer cruzamentos também, né? Então, cruzou com eremita, cruzou com um pajem. Aqui a gente realmente vê essa questão de amadurecimento, né? Os pagens são energias mais imaturas, mas aqui há uma predominância da energia da maturidade, do crescimento, tá? Aqui também, né, para quem já está solteiro ou solteira há muito tempo, pode surgir alguma novidade, tá? Essas cartas por si só não garantem um relacionamento, né? Então, mais uma vez, deixo o convite para assistir os meus outros canais aqui, nesse caso, especificamente o canal de Vida Amorosa, chama-se Tarô Infinito, tá? Mas, no mínimo, temos aqui algum tipo de novidade, tá? Para quem tá solteiro há muito tempo, carta do eremita, né? O valete de espadas é muito conhecido como stalker do tarô, né? Então aqui pode mostrar você stalkeando alguém, alguém te stalkeando, né? Enfim. Casa 8, que fala das transformações. Você vem aqui com a carta do julgamento, que é uma carta que fala de um despertar, né? E é interessante que ele vai cruzar com duas cartas de copas muito positivas, né? Aqui tem esse olhar para o passado, então mais uma vez vem essa questão de autoconhecimento. Então aqui falando de você, falando das suas transformações, a gente está falando de você despertando para o autoconhecimento, despertando aqui uma energia amorosa também, existe aqui uma abertura do chakra cardíaco, existe aqui uma energia de renascimento, tá? Uma outra coisa que está me vindo aqui, para alguns pode haver algum tipo de retorno do passado. Quando a gente fala de retorno do passado, pode ser retorno de pessoas do passado? Pode ser no campo do amor, mas também pode ser no campo da amizade, uma amizade que você não via há muitos anos, uma amizade de infância, por exemplo, ou de adolescência, de faculdade. Pode ser pessoas da família, né, que você não via há muito tempo. Então aqui eu falei de pessoas, né, mas pode ser outras situações também. Situações do passado voltando, o que poderia ser? Você revisitando um local do seu passado, né? Um local onde você viveu, quando você era criança. Aqui a gente pode estar falando também de situações um pouco mais sutis, né? O retorno do passado aqui pode ser dentro de você, né? Lembra que você abriu a leitura com cartas que mostra você olhando para o seu passado, né? Numa atitude de autoconhecimento. Então aqui vem isso também, né? O retorno do passado no sentido de você olhar para o seu passado e aprender com ele, né? Olhar para a sua infância, para a sua adolescência, para a sua fase adulta mais no início, né? Existe aqui essa questão de renascimento, de cura da criança interior também, tá? Agora, para alguns pode ser bem específico, né? Naquele sentido de retorno de alguém do passado. Então, alguém pode retornar para a sua vida, ou você pode querer retornar para a vida de alguém. Tá aqui, tá? 6 copas, com julgamento, enfim, né? Bom. E isso veio numa casa que fala de transformação, tá? Então, se houver um retorno aqui do passado, né? Eu dei vários exemplos aqui, isso será na sua vida transformador, tá? Casa 9. Que fala de espiritualidade, fala de conhecimentos mais profundos também. Você vem aqui com o 4 de copas, e o 4 de copas, ele é uma carta que sugere alguma zona de conforto, né? Então assim, você já abre a leitura com cartas que falam de autoconhecimento, de olhar para o passado, né? Mas aqui, quando vem o 4 de copas,
nessa posição da leitura me dá uma sensação de que você pode fazer mais, né? Então, por exemplo, você pode aprofundar mais no seu autoconhecimento. Você pode aprofundar mais em qualquer outro tipo de conhecimento, porque Casa 9 não fala só de autoconhecimento e espiritualidade. Pode ser que você queira fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado ou qualquer outro curso mais profundo, né? Mas aqui veio uma carta que mostra uma certa zona de conforto, que mostra que você pode fazer mais, né? É a sensação que esse 4 de copas me dá aqui, tá? Então, é uma carta positiva que mostra o universo trazendo oportunidades para você, mas aí você precisa descruzar os braços e aceitar essas oportunidades, né? A oportunidade de se conhecer mais, a oportunidade de se aprofundar mais em questões espirituais, a oportunidade de poder praticar mais meditação, a oportunidade de fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, né? Aqui você tem a oportunidade, mas aí você precisa se abrir para essa oportunidade. Cruzou com o 9 de ouros e o mago, então aqui tem realmente alguma coisa que o universo, ao nível espiritual, né, falando de lei da atração, aqui tem alguma coisa para chegar até você, é algo próspero, é algo que vai aumentar o seu poder pessoal, a sua autoestima, né, mas é algo também que te tira da zona de conforto, e aí você vai ter que lidar com isso, tá? Casa 10 que fala de realização. O que é que vai te trazer realização nesse ano de 2022, né? Então lembra que teve um momento da leitura que eu falei assim, tem 3 cartas aqui que remetem ao seu passado. O eremita, o 6 de copas e o 5 de copas. O eremita, né? O 5 de copas, ao contrário do eremita, ele olha para o passado também, só que ele olha com um ar de lamentação. Só que assim, o bom desse 5 de copas é que ele veio justamente numa casa que fala de realização. O que vai te trazer realização? Você erguer a sua cabeça, não é que você não possa olhar para o seu passado, muitas vezes olhar para o passado é interessante no sentido de autoconhecimento, mas é um olhar para o passado sem a atitude de lamentação do 5 de copas, estamos falando de realização. Então tem o 5 de copas nessa casa, para mim, representa uma energia de superação, de você superar o seu passado, de você superar as suas lamentações, as suas lamuriações com relação às situações do passado que eventualmente não deram certo ou não correram exatamente como você gostaria que tivessem corrido, né? Superação, tá? Cruzou com o 9 de ouros e um mago. Olha como essas cartas são incríveis e prósperas, né? Cartas de poder pessoal, de prosperidade. O mago fala que você está pronto para uma nova fase na sua vida e aí você precisa se desapegar de situações do passado que eventualmente você ainda esteja apegado, né? Leituras de tarô trazem muitas questões inconscientes à tona. Então eu tô falando de apego aqui e talvez você não esteja se reconhecendo, né? Mas pode ser algo a nível inconsciente. Tem muitas cartas nessa leitura que ficam olhando para o passado. Essas de uma forma positiva, mas quando a gente chega aqui, a gente entende que tem coisas do passado que você precisa deixar para trás, né? Que você precisa erguer a sua cabeça e assumir o seu poder pessoal, assumir o seu poder de cocriação, né? Porque aqui a gente está falando de materialização muito positiva, de poder pessoal, de você assumir o seu poder e criar essa prosperidade na sua vida, né? Aqui pode até haver uma zona de conforto nesse sentido, né? Casa 11, que fala de projetos futuros, você vem aqui com a carta da força, carta que mostra também energia de empoderamento. Essas 3 cartas, né, que eu estou apontando, empoderamento. Eu falo que a força é uma carta que fala de força, de poder pessoal, mas é um poder pessoal que vem com o autoconhecimento, né? Essa força e esse empoderamento, ele não vem assim do nada, né? Ele vem muito
através do autoconhecimento. Então essa carta ela fala de você se dominar, de você se conhecer, de você dominar o seu ego, o seu eu inferior, que tem limitações, que tem medos, que tem zona de conforto, que tem inveja, que tem, sei lá, tudo aquilo, que tem vícios, né? Que tem tudo aquilo que te limita de alguma forma, né? Então, quando a gente entra na energia da força, a gente está pronta para nos conhecermos a um ponto onde nós nos dominamos, né? E não o contrário, não é o ego que nos domina, não é os nossos pensamentos que nos dominam, é o contrário. Eu domino os meus pensamentos, eu domino o meu ego, né? Eu domino o meu eu inferior, assim como essa personagem aqui da carta tá domando o leão aqui, que nessa carta, né, representa o seu ego, o seu eu inferior. Cruzou com o 6 de copas e um as de copas, energias emocionais. Então a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de cura emocional, a gente está falando de, sim, o passado está muito presente aqui na sua leitura, mas aqui a gente tem energias de renovação, né? Então não é ficar apegado ao passado, é olhar para o passado com um sentido de autoconhecimento e se abrir para o novo, né? Se abrir para uma nova fase, se abrir para o eu cocrio a minha própria realidade, né? E aqui mostra força para você realizar o que você quiser, né? Aqui também vem muito amizades, né, do passado, né? Pode haver uma renovação nesse sentido para alguns de vocês, tá? Carta do Papa veio aqui na casa 12, que fala do seu inconsciente. A carta do Papa, né? Então, olha que interessante, você abre e fecha a leitura com cartas de muita maturidade, né? Então, a gente está falando de muito amadurecimento para esse ano de 2022, tá? Essa carta do Papa aqui no seu inconsciente, eu entendo o Papa como uma energia de muito comprometimento, né? Então eu entendo aqui também que deve haver um comprometimento da sua parte, seja com o que for. É com autoconhecimento? Comprometa-se com isso. É com prosperidade material? Comprometa-se com isso. É com empoderamento? Comprometa-se com isso. É com novidades, né? Criar uma nova vida, uma nova fase. Comprometa-se com isso, seja o que for, né? A energia do Papa, do Hierofante, é uma energia de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade. Então tem uma questão aqui de você se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Se você resolver ficar aqui numa zona de conforto, responsabilize-se por isso, né? É uma escolha sua. Carta do Papa cruzou com o eremita e com o pajem de espadas, né? Então aqui a gente vem ver essas energias mais sérias, mais sábias. Aqui, inclusive, né, com a carta do Papa aqui, se você precisar de alguma ajuda, né? Porque o Papa muitas vezes representa um líder espiritual, um professor, um coach, um terapeuta, né? Aqui você pode ser essa pessoa que ajuda outras pessoas, ou você pode ser a pessoa que precisa de uma ajuda nesse sentido, ou ambos, né? Ou ambos, tá? Então fica essa dica. Essas cartas mostram você já com um certo nível de sabedoria, né? Mas ao mesmo tempo elas cruzam aqui com a carta do pajem, né? No caso, pajem de espadas, que mostra aqui uma humildade no sentido de aprender outras coisas. Ok, já sei muita coisa, mas me coloco numa posição de humildade para aprender coisas novas, né?
Para aqueles que já sabem muito a respeito de um assunto específico, você realmente pode ter algo a passar para outras pessoas, né? Aprendizes, pessoas menos experientes, ó. Né? Aqui representado por criança, por adolescente, mas assim, isso aqui pode simplesmente representar pessoas que não necessariamente sejam crianças ou adolescentes, mas pessoas que têm menos conhecimento que você, e aí você pode passar esse conhecimento para outras pessoas e até mesmo ganhar dinheiro com isso, tá? Então aqui a gente tem as duas possibilidades, né? Uma delas é você aprender, você fazer cursos, investir dinheiro no aprendizado, e por outro lado, para aqueles que têm um conhecimento para passar, tá muito favorável aqui, tá? Tá bem favorável realmente. Se você tem um conhecimento que você pode passar para outras pessoas, faça, né? Inclusive você pode ganhar dinheiro com isso. Então você vem representado pela energia do eremita, cruzando com o rei de copas e o hierofante. 3 cartas de muita maturidade, de muita sabedoria, de muito crescimento, né? De olhar para dentro, introspecção, enfim, excelente, né? 6 de copas, julgamento e a força. Aqui a gente está falando daquele retorno do passado. Já falei muito disso, né? O retorno pode ser em forma de pessoa, em forma de sentimentos. Eu falei várias possibilidades, então não vou repetir. Agora, essa energia de retorno do passado, ela veio aqui nesse cruzamento associado à carta da força, que sugere um crescimento, um amadurecimento, autoconhecimento, tá? Então, esse retorno, ele traz transformação e traz também essa possibilidade de você se conhecer ainda mais, né? Se empoderar. 9 de ouros, cruzou com o 4 de copas e o 5 de copas. Então aqui você tem uma possibilidade material na sua vida muito grande, uma possibilidade de prosperidade, de ganhar dinheiro, mas você vai ter que sair da sua zona de conforto. A mesma coisa eu diria aqui, né? Um grande potencial de uma nova fase, um novo início, mas você vai ter que sair da sua zona de conforto. É algo que vai mexer com o seu emocional, né? O As de Copas cruzou com o julgamento e a força, né? Então, novas oportunidades. A mensagem é muito parecida com a que eu dei aqui, né? Que levam a essa energia de autoconhecimento e empoderamento. O Pajem de Espadas, o Rei de Copas e o Hierofante. Então, aqui, tanto você pode se colocar na posição de aprendiz, aprender alguma coisa nova, e para alguns a gente está falando justamente o contrário, de você ter já muito know-how, muito conhecimento em uma área, e então você pode passar esse conhecimento para pessoas mais inexperientes, né? O fundo da sua leitura é um valete de espadas, né? Então, valete não, cavaleiro. Temos aqui o valete, o cavaleiro, energias de novas ideias, só que aqui a gente tem o movimento, tá? Movimentar-se, não ficar só na ideia, né? Senão é aquilo que eu falei. Senão não vai passar de uma ideia ou de um sonho, tem que colocar em prática, tá? Bom, vamos lá tirar a última carta, vou tirar uma mandala e ler a mensagem para vocês. Vamos ver o que vem. Touro 2022. Então aquelas cartas, né, eremita, papa, mostram vocês com uma energia de mestre em alguma área, e aí vocês, né, de repente podem passar esse conhecimento para outras pessoas. Então a gente está falando muito assim da energia de professores, né, de pessoas que têm um conhecimento e realmente podem passar isso. Bom, vamos lá. Carta número 15, vou ler aqui um trecho para vocês, vamos lá. Um trecho ou tudo, né? Às vezes eu falo que eu vou ler um trecho e acabo lendo tudo.
O 15º caminho. Este caminho significa dever, ele simboliza aquilo que é correto e necessário para que um ser se torne um eleito no coração de Deus. O 15º caminho ativa a fé e a moral, que torna a vontade humana uma sabedoria que contém amor. É possível descobrir o que é necessário para que todos sejam felizes. Neste caminho, os corações são aquecidos e tranquilizados. A busca é sincera e verdadeira, leva ao encontro de Deus sem pressa. Ele torna vivo o projeto evolutivo. Por isso, os aprendizados e as purificações são aceitos como parte do caminho. A mandala do 15º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo confiança no amor divino e abre-se um canal de comunicação para se ouvir a voz divina. A mandala 15 leva ao estado de consciência que permite fazer uma distinção entre o real e o imaginário. A alma já está muito limpa, mas ainda pode se envolver com estados fantasiosos da mente, o que esta mandala impede. Ela é a consciência estabilizadora. Quando você tirar a mandala 15, este é o momento para dar descanso ao corpo e recuperar a sua energia. Procure tornar a mente mais confiante e a conexão com Deus tornar-se-á fácil. Como oráculo, eu vou ler aqui as mensagens como oráculo, são muito específicas, mas enfim, pode ser que alguma ou algumas venham a fazer algum sentido para você, tá? Como oráculo, a mandala 15 traz as seguintes informações. Vai haver um casamento. Você terá muita ajuda espiritual, mantenha os assuntos rotineiros, não tenha pressa. Seu trabalho terá um progresso gradual e certo. Dê atenção à pele e aos olhos. Meditação para mandala 15. Inteligência constitutiva, calor do mundo. Que possas dissolver as brumas da pureza para eu ouvir a voz sublime. A união da sabedoria e do amor me alimentam. Querubins e virtudes, vossa ajuda eu invoco. É isso, taurinos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez deixo aquela dica de vocês virem, né, assistirem meus outros canais, que tem leituras mais focadas, né, na vida amorosa, na vida profissional, financeira. De toda forma, a gente já deu uma pincelada aqui geral, né, na sua energia para o ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Tudo de bom para vocês, um excelente ano de 2022. Namastê!